noite fria não lhe permitia dormir direito sem inquietação. Lá fora alguém certamente chorava, sentindo frio, tinha fome de pão. Era impossível não pensar na dor de quem não podia sentar-se à mesa. O bom pastor não espera e procura salvar quem tem solidão e tristeza. Então, Padre Aguinaldo, vindo novamente conosco, graças a Deus. Muito obrigado, eu que agradeço aí, né, a continuidade desse convite para poder estar retomando e levando adiante essa nossa reflexão, que ela é muito importante para todos nós, né, como salesianos, salesianas que participamos aí do nosso carisma de Dom Bosco. E esta segunda etapa, ela acontece abrindo para nós esse mês de agosto, justamente um mês muito importante, porque é o mês que nós recordamos aí o nascimento de Dom Bosco, e queremos, então, também, como ele, pedir para essa nossa formação a proteção de Maria, nossa mãe. Bom, então, iniciemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Mãe Auxiliadora, que conduziu cada um dos passos de Dom Bosco, ela que tudo realizou na obra que ele fez com a sua vida, com o seu trabalho, que ela também nos conduza nesse dia de hoje e ao longo de todo o nosso mês de agosto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Então, uma boa formação para todos. Eu vou entrar aqui com a apresentação e nós vamos ter a oportunidade de... Vocês vão começar a ver aí essa apresentação. Deixa eu colocar aqui no modo... Todos estão vendo aí, o Marcelo, se puder pôr o som um minutinho e me dar aqui um retorno. Sim, está aparecendo já. Tá, né? Então tá ótimo. Então, minha gente, eu vou, assim, muito rapidamente fazer uma passada no que é que nós refletimos a semana passada, até porque se algum não pôde participar, ou se algum perdeu algum momento, alguma coisa, porque nós tivemos, né, de vez em quando, probleminhas com som, ruídos, a gente possa, então, recapitular. Na verdade, porque já são passadas 2 semanas, né? Então, o nosso tema é esse do sistema preventivo, e que vem desde 2009 por uma solicitação do nosso superior, na época, o padre Pascoal Chaves, vem acompanhado também da temática dos direitos humanos, esses direitos fundamentais, básicos para qualquer pessoa humana, e que esteve na preocupação de Dom Bosco. Tudo aquilo que ele fez, nós vamos ver, espero que a gente consiga chegar lá nessa etapa, para ver que tudo que ele fez estava sempre juntamente com a promoção da fé, da vida cristã dos seus jovens, estava também garantir a eles aquilo que era básico para a vida de cidadão, né, a vida em sociedade dos seus meninos. Vejam bem, o que está colocado aqui para nós, né? A nossa vocação salesiana, que ela tem tantas expressões, e aí vocês têm uma fala da Constituição dos Salesianos, outra da Constituição das Filhas de Maria Auxiliadora, dizendo para nós que em qualquer situação, qualquer contexto, em qualquer tipo de trabalho, o que nos identifica, o que nos une, o que articula e integra toda a nossa ação é o carisma, né? Ele é a base da nossa vocação salesiana. E aí nós refletíamos justamente, falando disso, que sendo o carisma aquilo que nos constitui como família salesiana, não só como consagrados, consagradas, mas todos aqueles que participam do carisma salesiano, aqueles que participam da vocação salesiana, sendo, né, o carisma o que nos aproxima,
no coração do nosso carisma, o que está presente é o sistema preventivo, que nós denominamos normalmente sistema preventivo de Dom Bosco. E esse sistema preventivo ele tem uma sua expressão na pedagogia, né, na forma salesiana de se viver, de se atuar a educação, em qualquer contexto, não só dentro de uma sala de aula, não só numa obra ou num projeto social, mas também dentro da família, dentro do nosso ambiente de trabalho, onde quer que nós estejamos. E eu trouxe aqui, então, essa definição que Dom Hilário Moser colocou num livro dele que se chama Dom Bosco, Santo dos Jovens, Episódios e Pensamentos, que ele lançou há pouco tempo, muito interessante, com vários pequenos episódios que normalmente nós não conhecemos da vida de Dom Bosco, porque ele foi extraindo das memórias biográficas, né, que estão sendo traduzidas agora. E diz aí para nós justamente isso de que Dom Bosco não queria autoritarismo, não queria castigo, mas sempre ele apelava para aquilo que é a essência do sistema preventivo. A razão, né, através do diálogo, a bondade, a mansidão, a paciência, né, que nós chamamos de amorevolezza, o afeto que cria vínculos e toda a espiritualidade que envolve o trabalho salesiano. E, nesse sentido, o nosso nome, que vocês já sabem, vem de São Francisco de Sales, o santo da bondade, da paciência, da mansidão. E eu dizia que nós não temos e não podemos fazer a mesma coisa que fez Dom Bosco. Nosso contexto é muito diferente do dele, né? Agora, nós podemos nos deixar-nos iluminar pela postura, por aquilo que motivou Dom Bosco nas suas ações. E aí eu lembrava do contexto de Dom Bosco, um contexto de secularismo, onde se procurava, vamos dizer assim, afastar a religião, tudo aquilo que dizia respeito à igreja, e Dom Bosco, então, na sua ação educativa, ele quer promover o cidadão, mas quer promover também o cristão, para justamente fazer um enfrentamento com essa realidade. E aí eu lembrava que hoje, para nós, né, o nosso pano de fundo, a nossa realidade, que nós vamos querer iluminar, né, com as atitudes, os princípios de Dom Bosco, não com aquilo exatamente que ele fez, é um momento em que nós estamos aí diante de uma realidade profundamente marcada pela tecnologia, por uma visão mais ampla de mundo, através do conhecimento, das oportunidades que são oferecidas, né, que vêm do conhecimento científico, e temos algo em comum com a realidade de Dom Bosco, que, de um certo modo, vem crescendo, que é a indiferença religiosa, tá? E, por outro lado, uma coisa que também São Francisco de Sales combateu muito na sua época, né? E que era uma preocupação de Dom Bosco, que era o rigorismo, uma religião tradicionalista, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, isso é algo que está muito ligado ao nosso contexto hoje, que Dom Bosco quis fazer um enfrentamento. Ainda outras características que nós lembrávamos, o hedonismo, né? Busca do prazer desenfreado, consumismo, liberalismo, as mentiras divulgadas através dos meios eletrônicos, chamadas de fake news, falta de referências éticas e morais e que compromete também a forma de educar. Os pais, muitas vezes, ficam perdidos, né? Sem saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim na educação dos filhos. Muita competitividade, né? Sobretudo dentro do mercado de trabalho. Então, veja que são todas questões, nós colocávamos já na semana passada, que estão presentes na nossa realidade. Não temos que ter medo delas, não temos que ignorá-las, mas precisamos sim saber como é que nós nos posicionamos diante delas para podermos fazer uma educação boa, né? Dentro da família, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da escola, dentro do oratório, assim por diante. Vivemos tempos de rápidas mudanças, né? E justamente por isso ficam faltando aí referências e parâmetros, muita informação, um excesso de informação e, paralelamente, o jovem ele não tem tempo para poder fazer uma reflexão crítica, né? Nós falávamos disso, quem que ajuda o jovem a questionar? Está certo, está errado?
às vezes nem os adultos, nem aqueles que têm uma formação de curso superior, não para analisar se uma informação que veio da internet, se aquilo de fato é verdade, né? Vem com vídeo, vem com imagens que fazem parecer que é verdade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que depois por trás disso tem mentira. Então, uma coisa muito importante é a crítica, capacidade de questionar. Crescentes atitudes de intolerância, isso tem se acirrado, tem dividido família, tem distanciado amigos e assim por diante. Como é que nós lidamos com isso que tem se apresentado hoje, né? Agora ainda temos, junto com tudo isso, o Covid-19, que certamente nos faz repensar tantas coisas e, sobretudo, repensar o nosso trabalho educativo. Como é que nós vamos realizar essa educação nesse contexto do durante que estamos vivendo ainda, mas, sobretudo, no pós. E aí nós víamos o seguinte, que os desafios que esse contexto coloca são desafios para os religiosos, para os leigos, para as obras, para as instituições, que vem acompanhado de algumas perguntas, tá? Talvez eu estou passando muito rápido para quem está chegando dessa vez, que não teve outras oportunidades. Eu quero dizer o seguinte, é porque nós estamos retomando o que já foi visto da outra vez, e depois eu vou disponibilizar para o Marcelo a apresentação, de modo que vocês vão poder retomar isso com calma, tá bom? Eu acho que assim fica muito tranquilo. Afinal de contas, o único mérito que eu tenho aqui é da montagem, porque o conteúdo todo, ele é da nossa tradição salesiana. Então, algumas perguntas, eu dizia, como que eu vou viver e atuar nesse complexo contexto? Né? A gente se pergunta isso como professor, como pai, como educador, que educação e que referências nós vamos ofertar? Quais os melhores ensinamentos e os testemunhos a serem ofertados? Para responder essas perguntas, nós temos outras que devem vir antes, talvez, que justamente trazem para nós o que vai ser o pano de fundo para o nosso trabalho educativo. Ou seja, e Dom Bosco se perguntou muito isso, né? Que mundo nós queremos? Se eu quero uma sociedade mais tolerante, se eu quero uma sociedade de maior respeito à diversidade, como é que a gente trabalha isso? Que educação que nós temos que dar para os nossos pequeninos já dentro de casa, para eles superarem o bullying, superarem a discriminação racial ou religiosa, certo? Que modelo de sociedade nós queremos? Que concepção da pessoa humana nós temos? Se for uma concepção negativa, isso vai implicar num descrédito. Nós nem vamos acreditar na educação, ou vamos achar que não tem jeito, que nós estamos indo contra um muro porque não vamos ter saída. Então, pensem que assim, a nossa visão de mundo, de sociedade, o que nós queremos, o nosso olhar sobre a pessoa humana. Oi, pois não. Sim. Opa, então vamos voltar aqui para ver o que nós precisamos fazer. Para outros, clique para... Eu acho que eu tenho que... Vamos ver. Eu consigo retomar a apresentação. Me digam aí se ela voltou. Voltou? Está ótimo. Vou colocar no modo apresentação aqui. Qualquer coisa me avisem, por favor. Tá? Seguindo adiante, diante de todo esse contexto, diante daquilo que nós queremos, né, como nós queremos ver o mundo, pensar o mundo e a sociedade, nós temos que nos perguntar por que Dom Bosco adotou na época dele o sistema preventivo, no trabalho educativo dele com os jovens, e o que será que Dom Bosco faria hoje? Certamente ele não repetiria as mesmas coisas, né? Naquela época ele comprou uma fábrica de papel porque ele tinha que produzir livros impressos. Hoje ele certamente usaria os recursos da tecnologia. E aí nós fomos vendo, ainda retomando a semana passada,
alguns elementos importantes na opção de Dom Bosco: senso de realismo e capacidade de adotar técnicas e modalidades modernas de ação. Nós sempre dizemos que Dom Bosco via o futuro, ele olhou além da sua época, né? E eu dizia para nós que tantas vezes nós temos dificuldade de acolher o novo. Por quê? Porque isso nos tira da nossa zona de conforto, nos obriga a aprender coisas novas, a ter atitudes novas, né? A olharmos essa realidade que está aí. Outra coisa que Dom Bosco fez, ele adotou uma pedagogia fundamentada na liberdade e que era adequada aos jovens, né? Lembra que eu dizia lá o exemplo da irmã do padre Comolo, que nem queria matricular os filhos no oratório porque dizia, o padre Comolo mesmo dizia que era uma bagunça lá, mas não era. Dom Bosco soube educar a partir da liberdade. Liberdade que nós temos tanto medo, porque nós achamos que se dermos liberdade, as coisas vão fugir do nosso controle. E hoje ainda tem muita gente querendo regras, normas, achando que isso vai controlar os jovens de hoje. Os jovens de hoje têm espírito livre. E nós temos que entender isso. Então, nós temos que buscar outros recursos para motivá-los, para orientá-los, que não achar que com normas, né, com doutrinas rígidas, nós vamos ter controle, nós vamos afastá-los, né? Nós vamos ver que tem um grupinho que até quer isso, mas quer por outras razões. Olha que outro elemento importante, estamos quase chegando onde nós paramos da última vez, a visão positiva que Dom Bosco tinha da pessoa humana. Ele apreciava o humano e confiava nos recursos naturais e sobrenaturais. Isso tem a ver com o que ele herdou, foi buscar em São Francisco de Sales, né? Esse olhar carregado de otimismo, de esperança no potencial positivo do jovem. E sabendo que Deus age, né? Nós semeamos, nós falamos, nós orientamos, tem um espaço da graça que Deus atua. Então, a força da religião é muito importante. Mas que religião? Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso daqui a pouco. O fundamento importante do seu método que está colocado na bondade, no afeto, que cria vínculo, né? Dom Bosco crê na força do amor, que gera vínculo e confiança. E é o amor que pode transformar os corações. Falamos disso. E aí nós fomos refletindo, então, que mais que falar de um método, né? A gente fala de método Montessori da educação, que tem lá umas tantas regrinhas. Aqui não se trata de regras, né? Muito pelo contrário. É uma forma de viver a educação. Isso é que Dom Bosco fazia. Então, não é uma forma de ensinar na sala de aula, dentro dos muros da obra, é uma visão, um olhar que eu tenho do ser humano, é um modo de sermos e agirmos que nos coloca de forma permanente na condição de educadores. Posso estar em casa, no trabalho, na rua, na igreja, na paróquia, eu sou sempre um educador. E nós chegamos, creio que mais ou menos até aqui, nessa tela que aparece agora para vocês, em que eu justamente dizia isso, que mais que um método educativo, o sistema preventivo é um modo de ser, é um modo de pensar, de projetar a vida. Se nós compreendermos isso, nós vamos ver que a nossa vida ela vai mudando, ela vai se transformando. Nós não conseguimos nos libertar de um momento para outro dos nossos defeitos, das nossas falhas, né, das nossas dificuldades pessoais, mas entender o sistema preventivo e começar a pensar, agir, projetar a nossa vida iluminados pelo sistema preventivo vai fazer uma grande diferença para todos nós, tá? Então isso significa o quê? Construir no dia a dia uma vida organizada, com ritmo e leveza. Né? A gente fala do preventivo por quê? Porque eu me previno, eu planejo, eu organizo. E a gente tem que ir aprendendo isso. Né? Eu tinha uma mania de... Tudo que eu ia fazer, eu marcava para as 3 e começava às 4. Né? Quando marcava de sair 3h30 para a viagem, eu sabia que eu ia sair às 5, porque
na última hora, né, confesso para vocês que hoje eu consigo me planejar e dizer se eu vou sair 1h15, eu vou sair 1h15, se vai começar às 4 eu estou ali. Por quê? Porque eu fui aprendendo a dar ritmo e organizar a minha vida, que torna tudo mais fácil, né? Não sou modelo para ninguém, mas para dizer assim, a gente tem coisas que nós podemos mudar e melhorar. Aprender a pensar projetando o que nós queremos para o nosso educando. Quem que é esse educando? Pode ser o filho, o neto, o sobrinho, né? A criança do oratório, a criança que está na sala de aula. Então, o que eu quero para o educando, mas o que eu quero para nós, para a nossa obra, para a minha família, tá? Quando nós começamos a pensar nisso, né? E vamos procurando organizar atividades, propor reflexões, eu vou fazendo uma coisa que ela vai chegando até a minha vida e até a vida das pessoas, porque não é simplesmente passar uma informação, não é um conteúdo simplesmente que eu vou transmitir. Não, eu estou partindo desse modo salesiano de ser, de ver a vida, de viver a minha relação. Aí tem uma frase do padre Pietro Braido, faleceu acho que há uns 2 anos, um dos maiores historiadores, né, da nossa congregação salesiana, e ele dizia isso que nós já sabemos, né, que a pedagogia de Dom Bosco é uma pedagogia narrada. Contar os fatos substitui a apresentação de normas escritas e de técnicas educativas. Qual que é o tratado de pedagogia salesiana que nós temos? Memórias do Oratório. Né? De tanto o Papa insistir para Dom Bosco escrever a pedagogia dele, ele escreveu Memórias do Oratório, ele foi narrando ali como a vida acontecia no oratório, as relações, né? Então, era algo muito prático, muito do dia a dia. E aí vem, então, para nós aqui, olha, um elemento constitutivo e muito importante da nossa pedagogia salesiana, que é a espiritualidade, e que eu digo aqui que vai muito além da religiosidade, porque a religiosidade ela envolve muitas nossas práticas, a minha participação sacramental, na missa, o terço que eu rezo, e tantas outras coisas. Mas a espiritualidade, ela está muito mais no meu ser, né? Então eu ponho aí, ela se constitui como uma forma de nós nos relacionarmos conosco mesmo, com o outro, com a criação e com Deus. Se nós pusermos, né, que a nossa espiritualidade, como nos recomenda o Evangelho, como nos recomenda Jesus, São João fala tanto disso, se a minha espiritualidade for pautada no amor, o amor vai ter que dar o tom da minha vida, dos meus relacionamentos. É fácil viver? Não, não é fácil. Nós continuamos com a nossa dificuldade de perdoar, de nos abrirmos para compreender o outro, mas eu preciso avançar nessa direção, tá? Veja bem, outro elemento importante, né, nessa questão da espiritualidade é um modo de nós trabalharmos sobre as nossas virtudes, nos comprometermos com a promoção do bem, cultivarmos a paz em nossos corações. Então, isso envolve algumas coisas que são muito características que Dom Bosco herdou de São Francisco de Sales: o humanismo, o otimismo, o cuidado com o bem e a felicidade do outro, né? Na medida que os anos passam, todos nós temos uma tentação de sermos, às vezes, mais ranzinza, de sermos, né, mais críticos com as coisas, de resmungarmos mais daquilo que não está bom, né? Se nós queremos manter o nosso espírito salesiano, que é um espírito jovem, e queremos ter acesso ao coração dos jovens, nós temos que pensar que nós precisamos ser mais humanos, mais otimistas, apesar da idade que vai passando, certo? Isso é uma construção, né? Uma construção que nós vamos fazendo sobre nós mesmos. Aí quem me conhece há mais tempo vai dizer assim: Padre Aguinaldo, né? Conheço
o jeitão dele, conheço o quanto às vezes ele é bravo e etc. É verdade, mas eu ando dizendo o seguinte ultimamente, que esse ano eu ia fazer 60 anos. Me recuso a fazê-lo, porque em setembro eu já perdi 7 meses, certo? Desse ano. Então, vou deixar só para o ano que vem, tá? Esse ano nada de 60 anos, não precisa nem mandar os parabéns. Mas eu dizia o seguinte, que eu tenho certeza de uma coisa, que hoje, com todos os defeitos que eu tenho, um caminhão, gente, mas eu sou melhor hoje do que quando eu tinha 30. Então, eu consigo perceber que alguma coisa eu consegui mudar em mim. E é isso que nós precisamos fazer, né? O tempo tem que nos melhorar, não nos piorar, certo? Temos que nos tornar vinhos melhores, né? Ainda nesse sentido, a espiritualidade do cotidiano presente nos pequenos gestos de bondade. Essa é a grande riqueza da espiritualidade de Dom Bosco, contida no seu sistema preventivo, que não precisa grandes arroubos, né? Coisas extraordinárias. Lembram lá de Domingos Sábio, que queria muita penitência, mortificação? Não, são pequenos gestos de bondade. Esteja alegre, faça o bem. Não é dessa forma que Dom Bosco ensinou Domingos Sábio a viver a sua espiritualidade? E olha bem, eu coloco ali uma consideração importante para nós. Num contexto de rigorismo, moralismo, a que se quer reduzir a religião hoje, é pensar a religião como um ato de amor a Deus e ao próximo, né? Tem grupos novos dentro da igreja, comunidades que vão surgindo atualmente e que vão focando na regra, no castigo, na condenação, no pecado, né? É uma forma de dizer esse não pertence à igreja, aquele não. E não é nada disso. Isso não tem a ver com Dom Bosco, não tem a ver com o nosso sistema preventivo. E não por acaso Dom Bosco nos dizia, né, que a consideração que nós temos que ter pelo Papa, né? E aí eu vejo hoje gente que dá razão para o bispo fulano de tal, o outro aqui é o bambambam, e o Papa está errado, porque ele vem desconstruindo as nossas intolerâncias religiosas, ele vem abraçando as diferenças dentro da igreja, né? Mas isso, se eu não expressar para o outro a minha fé através do amor, da acolhida, da bondade, não vai ser com normas, com regras, com condenação, né? Lembra lá no início, o primeiro quadro lá que falava da pedagogia? Dom Bosco não queria rigorismo, né? Ele não queria isso. Então, nós temos que fazer essa reflexão para nós, senão nós vamos ficando muito fechados dentro de algumas coisas. Olha aqui, uma síntese rápida para nós, né? E que o nosso tempo não permite nós fazermos aqui um bate-papo virtual para dizer assim, vamos ver, faça aí um elenco, né? Em alguns momentos até já fiz isso. Diga aí 10 palavras que traçam elementos essenciais do sistema preventivo. Se vocês pararem um minutinho e forem fazer um teste, vocês vão ver que vão dizer assim muitas coisas boas, bonitas, interessantes, né? Mas que vale para tudo. Não vale de um modo mais assim específico para definir as características do sistema preventivo, né? Eu posso dizer disciplina. Claro que disciplina é uma coisa boa. Claro que nós precisamos da disciplina dentro dos nossos colégios, mas será que isso é um elemento que ele identifica a natureza do sistema preventivo, né? Ou alguns dizem assim, solidariedade. Puxa, não tem nada mais importante hoje do que solidariedade, né? No sentido da atitude das pessoas. Mas eu estou querendo que nós sejamos capazes de pensar aqueles elementos
que já são tradicionais, característicos do sistema preventivo. Então, acompanhem aqui e vejam o que é que dessas palavras que vão aparecer aqui agora, são palavras, né, que de repente passaram pela sua mente, pelo seu coração, para ver o quanto nós estamos afinados, né, com o sistema preventivo. Amor e afeto, que faz parte, é a base, razão, religião, mas daí vem assistência e presença, né? Como é que eu me coloco no meio da criança, do jovem, aonde eu estiver, né? Nós estamos tendo aí oportunidade de viver assistência e presença dentro da família, né? Com essa época de pandemia, agora começando a sair mais, mas antes não dava para sair, né? E para muitas famílias, a presença dos filhos o tempo todo dentro de casa virou um problema, né? Quer dizer, quando é o educador lá na escola que está cuidando, está ótimo. Mas quando eu tenho que cuidar, né? Como é que eu vivo essa assistência, presença, esse cuidado atento, o otimismo, falamos disso, alegria, festa, isso faz parte da nossa atitude salesiana, não é? Liberdade, falamos também disso, o pátio, né? Lugar para se encontrar com amigos e de repente a gente tem que saber hoje transformar esse pátio em espaços de uma convivência alegre, feliz, também dentro da família, né? Pensem que eu estou administrando a casa inspetorial e temos lá 11 pessoas, um de 88 anos, outro com 82, outro com 67, 68, e todos de grupo de risco, né? E tiveram realmente que ficar dentro de casa por um bom tempo, o outro também mais novo, da minha idade, mas com problemas sérios, lá o nosso inspetor, né? E eu disse, bom, como é que nós vamos tornar a nossa vida menos pesada, né? Então, fica todo mundo no escritório. Então, criamos que na quinta-feira à tarde, né, pelo menos cada 15 dias, tem lá um lanche. Em vez de ter a janta, vai ter um lanchinho diferente, né? Então, o pessoal senta na mesa do lado, já não é na mesa de refeição normal, se descontrai, se brinca, as nossas conversas se alongaram. Não tem sido mais meia hora de refeição. São 45 minutos, 50. Por quê? Porque estamos convivendo ali. Santo Antônio e São João fizemos uma mini festa junina, né? Então, os quitutes, a comida, a bebida que tinha lá, quentão e tal, justamente para dar essa alegria, esse sabor da festa, essa característica salesiana. Percebe que nós podemos sempre pensar o novo, criar alternativas, né? Aí fala ali ainda de confiança, de coração, de família. O que é a família para nós, né? Nós escrevemos um material sobre família para orientar as nossas obras sociais, e lá uma das coisas que nós constatamos que hoje se identifica pelo menos 14 tipos de família, né? Pai, mãe, os filhos, mas daí tem famílias com os avós, tem famílias em que o pai ou a mãe não estão presentes, é um ou outro, tem família que não tem nenhum dos dois e as crianças estão com os avós, depois tem família que é ele com ele, ela com ela, ele com a outra e os filhos, todo tipo de situação. Nós não vamos julgar se isso está certo ou está errado, né? Não é juízo moral, é para dizer assim, todos esses modos de constituição se identificam como família. O que eles têm que realmente vai garantir que é família? Porque só ser pai, mãe e filhos não garante que é família. Se não tem cumplicidade, corresponsabilidade, se não tem momentos de afeto, né? E percebem? Tem outros elementos que dizem para nós o que é família. Vamos em frente, que nós temos aqui ainda várias reflexões interessantes e importantes para nós. Eu sei que eu estou falando muito rápido, mas é pela preocupação de não deixar perder essas reflexões. E também não me delongar além do tempo que está previsto. Mas volto a insistir, depois eu deixo para vocês
essa apresentação e vocês vão ter tempo de voltar sobre ela e de pensar e refletir. Nós fizemos um escrito para as nossas obras sociais sobre sistema preventivo e direitos humanos a partir de uma escrita de que o padre Marco Sandrini fez para nós. Né? Daqui a pouquinho eu vou dizer uma palavrinha sobre ele que vale a pena. Ele diz, entre outras coisas, que no arco da vida de Dom Bosco, da sua reflexão, da sua convivência com jovens, foi possível individuar alguns traços, né, elementos, bem orgânicos, isso é importante, nós vamos falar sobre isso, do pensamento, o modo como Dom Bosco, né, pensava e procurava raciocinar sobre aquela realidade educativa, mas, ao mesmo tempo, da sua postura pedagógica, a sua atitude, seu modo de ser. Essas bolinhas que estão aí do lado, que vocês não enxergam quase o que está escrito nelas, nós vamos detalhá-las daqui a pouco, né? Mas é esse conjunto que o padre Marco Sandrini trouxe para nós. Olha aí, quem não teve oportunidade de conhecer o padre Marco Sandrini, ele faleceu, eu acho que já vai para 1 ano, ou quase isso. Ele, 2 dias antes da gente fazer o lançamento desse material e de um livro que ele também havia escrito, ele acabou falecendo. Era lá da Inspetoria do Sul. O fato é que nós perdemos esse grande salesiano, um homem maravilhoso, dentro da universidade. Um dia que eu percorri com ele lá em Porto Alegre, ele conhecia todos os alunos, sabia detalhes de família, de trabalho, disso, daquilo, um salesiano autêntico, né? Tem aí a indicação de alguns artigos e livros dele, e eu fiz questão de trazer, porque a gente acaba esquecendo rapidamente os salesianos que passam, né, nas nossas vidas. E quando eu falo isso, não estou falando para vocês leigos, não, que vocês às vezes ainda lembram mais do que nós. Mas as novas gerações que estão vindo já não conhecem o padre Antônio Ferreira, né? Não conhecem outros nomes que são pessoas tão... O padre Júlio Comba, quem conheceu, né? Santidade de homem. Porque a gente vai esquecendo. Nós estamos tentando fazer uma publicação para poder resolver isso. Olha o que está contido aí nessas bolinhas, né? E que fazem parte, então, desse conjunto de elementos que o padre Marco Sandrini trouxe lá para nós, né? E que nós identificamos como parte do sistema preventivo. Então, a atenção preventiva, essa atitude de procurar prevenir para não precisar depois castigar, reprimir, tá? Ambiente educativo, um ambiente que ele é acolhedor, ele tem que ser familiar, ele tem que ser alegre, né? Então, nós precisamos criar esse tipo de ambiente dentro de casa, dentro do oratório, dentro da obra do colégio. Às vezes, as famílias reclamam que os filhos querem ir para a rua, querem sair fora, né? É claro, estar dentro de casa, às vezes, se torna um fardo, é um peso, né? É contar com o mau humor de um, de outro, com o estresse. Tudo bem, a gente trabalha, às vezes fica estressado, tem dia que não está, né? Mas isso não pode ser a regra, não pode ser a rotina, tá? Então, o ambiente educativo, ele pressupõe acolhimento familiar, alegre. Quando em casa as coisas estão bem alegres, bem motivadas, mesmo que seja num bate-papo, numa brincadeira, claro que eles vão querer estar mais perto de nós, né? Bons cristãos e honestos cidadãos. Nossa estreia para esse ano, né? É o escopo e a meta da educação completa. O que nós queremos atingir com o nosso trabalho educativo, né? Formar cristãos que sejam bons de verdade, comprometidos com aquilo que é a essência do Evangelho, o amor, a bondade, a solidariedade e, ao mesmo tempo, que sejam cidadãos honestos, né? E aprendam a viver isso. Eu tinha um senhor muito simples, tinha só a 4ª série de roça, ele trabalhava com a gente
na semi-liberdade, os adolescentes que o juiz mandava lá para nós, e ele cuidava da horta, os meninos vendiam verdura para as pessoas que vinham lá comprar e tal, e às vezes o menino dizia assim para mim, ô vô, para ele, né? Ô vô, dá para mim 50 centavos aí para mim poder comprar um cigarro ali? Não é que ele dizia para ele que cigarro não era bom. Ele dizia para eles assim, olha, se eu te der 50 centavos, esse dinheiro é do padre. Eu estou sendo desonesto. Então, tão ruim quanto o roubo, né, que às vezes o menino tinha praticado, ou um furto, né, ele dizia quanto alguém que comete um roubo, alguém que... Não ia dizer que o menino tinha feito isso. Ele dizia, se eu for desonesto com o padre nesses 50 centavos. Então, hoje nós precisamos de cidadãos honestos, né, aprendendo isso, porque vivemos uma sociedade, infelizmente, onde tem predominado, infelizmente, a corrupção, né, a partir dos que estão lá em cima. Razão, religião e bondade. 3 colunas do sistema preventivo. Não vou falar sobre isso, mas vocês sabem e isso retorna de alguma forma. Assistência à presença, nós falamos dessa presença positiva, estimuladora entre os jovens, né? Eles têm que gostar de estar conosco, apesar da nossa idade, apesar de que tem uma diferença, né? Mas quando a pessoa é alegre, ela é capaz de contar uma piada, ela faz uma brincadeira, mesmo os mais jovens conseguem se aproximar, né? Nós temos que ter uma atitude que cativa, que traz para perto. A importância dos educadores. Para Dom Bosco, eles são pais, são mestres, amigos dos jovens educandos, né? Então, devem nos ver muito mais do que pela nossa posição dentro da família, ou dentro da escola, porque é o diretor, porque é o coordenador, porque é o pai, porque é a mãe. Ele tem que identificar, sim, né, a nossa paternidade ou maternidade, pessoas que ensinam, que são, sobretudo, amigos, que geram confiança. O otimismo pedagógico, elemento muito importante. Confiança na juventude, na qual se funda a esperança de um futuro feliz. Queiramos ou não queiramos, queridos salesianos e salesianas cooperadores, nós vamos passar. As gerações mais novas é que vão estar vindo e vão nos substituir. Quanto nós conseguimos atrair de jovens, né, para a Associação dos Cooperadores e das Cooperadoras, dos Salesianos Cooperadores e Salesianas Cooperadoras? Como também nós temos que nos perguntar quanto nós conseguimos atrair de jovens para a vocação, a consagração e a vocação sacerdotal. Nós ainda damos desculpa, né, de que a vida é mais exigente no sacerdócio, na consagração religiosa. Há um número muito maior que quer ir para a vocação familiar, matrimonial. Estamos no mês das vocações, né? Mas aí a pergunta é essa. Como é que eles vêm de repente, fazer parte desse carisma nosso? De trazer para o próprio projeto de vida a vivência de um carisma? Será que as nossas atitudes... Tá? E aí aqui vem uma coisa muito importante. Estou avançando aqui, pelas minhas contas, nós temos ainda uns 15, 16 minutos, né? Então, vamos tentar avançar. Olha aqui, nós sempre falamos de sistema preventivo. O que significa sistema? Talvez a gente não para sobre essa palavra, para sobre o preventivo, que é prevenir, para não reprimir, mas não para refletir sobre a ideia de sistema. E aí a gente tem uma ideia muito importante, porque olha aqui, essa é uma definição que vale para qualquer sistema, né? Dentro da empresa, qualquer coisa. É um conjunto de elementos, tá? Várias coisas, interconectadas, elas têm uma relação entre elas, de modo a formar um todo organizado. Então, não é um amontoado de coisas, de atitudes, de comportamentos, de falas, não. As coisas estão interconectadas, organizadas, convergindo para um mesmo objetivo. No nosso caso, educação, a formação do coração da criança, do adolescente, do jovem, né?
a educação, o desenvolvimento deles. Então, nós temos um sistema que recebe essa outra qualificação de preventivo. O padre Vecchi, nesse livro da espiritualidade salesiana, ele diz o seguinte: o conjunto dos conteúdos e das experiências reconhecido como sistema preventivo, veja bem, conteúdos e experiências, né? Então, tem a parte da teoria, mas tem a vivência. Reconhecido como sistema preventivo, é o que nós estamos tratando e estamos falando, como adequado ao desenvolvimento humano e da fé, né? O bom cristão e o honesto cidadão. Ele exige, olha aqui, uma sinergia, né? Essa energia, essa força que faz convergir, que direciona, que catalisa todas as intervenções. Não tem coisa pior numa família, olha aqui, quando a mãe diz A, o pai diz B, e eles se chocam e se desentendem, a mesma coisa vai acontecer no espaço da escola, onde for. Ou seja, todos têm que intervir com convergência, buscando, né, o melhor para aquele contexto. E essa convergência das intervenções não podem ser realizadas por uma única pessoa. Não adianta eu querer acertar sozinho, né? Eu preciso acertar com todos aqueles que estão, de alguma forma, ao redor da educação de uma criança, de um adolescente ou de um jovem. Então, essa é uma fala do padre Vecchi. Vamos ver, então, por que nós falamos de sistema preventivo. Dentre esse elenco aí que vocês estão vendo, né, à esquerda daquilo que o padre Sandrini trouxe para nós vamos perceber o quê? Que nós temos aí áreas, né, da nossa atuação que envolve a dimensão humana da pessoa, mental, emocional. Uma outra área que é o lado espiritual, o lado cristão, os valores do evangelho na nossa vida. Temos uma outra área que nós temos que atuar na nossa educação, que é o social. Formar para a cidadania, formar para o voluntariado, tá? Pense nas crianças que vocês têm próximas de vocês, ou adolescentes, em casa, ou na escola, no oratório, onde for. Né? Nós temos que cuidar da mente, temos que cuidar do espírito, temos que cuidar do social, ajudá-los a se tornarem protagonistas na sociedade. E fazemos essa educação acontecer em espaços diferentes. É o pátio, é a sala de aula, é a capela, é a oficina, a rua, é a casa. Quando eu falo sobre isso para os nossos educadores, eu faço questão de dizer para eles, essa história de dizer assim, aconteceu na rua, não é problema nosso. Ou, lá na casa do aluno, aí é com os pais. Essa não é atitude salesiana, não. Tem algo falhando aí. Por quê? Porque o que acontece na casa dele, responsável lá, são os pais, mas ele carrega consigo no coração, se teve briga, se tem separação, se tem... Isso o afeta, eu vou dizer que isso não tem nada a ver comigo. Aconteceu do portão da escola para fora, brigaram, ou sei lá, foi, né, fazer algo errado. E a educação que eu estou ensinando, ela não tem que atingir esse jovem quando ele está lá na sociedade? Então, alguma coisa falhou aqui. Eu tenho que saber o que acontece lá fora. Todos os espaços são espaços educativos, né? Não é só a capela, não é só a sala de aula, tudo o resto. As atitudes, já falamos sobre ela, mas aqui eu só coloco para destacar, né? O otimismo, a presença, o afeto, a assistência, a alegria, paternidade e maternidade. Então, veja que nós já temos áreas, espaços, atitudes. Por isso que nós falamos de sistema, porque tudo isso tem que convergir para a minha ação educativa, né? Se a gente voltar para casa um pouquinho, nós vamos pensar que lá em casa tem a sala, tem a cozinha, tem a copa, tem o quarto,
a educação, ela reflete em tudo ali, né? Tudo tem que estar organizado, tudo tem que estar bonito, tem que estar agradável. Não dá para dizer, a sala é muito bonita, mas depois cada um no seu quarto faz o que quer. Espera aí, né? Onde é que está essa educação? Certo? A atitude, ela tem que ser permanente, tá? Então, a gente vai cultivando esse tipo de relação. E, por fim, olha aqui, quem que é o responsável da educação na ótica do sistema preventivo? É o diretor, é o educador, é o técnico, é o porteiro, é o orientador, é o próprio educando, é o pai, é a mãe, ou seja, cada um tem um papel, uma função, tem um espaço para exercer a ação educativa, tá? E para irmos já caminhando aqui para o nosso final, veja bem, nós falamos que o sistema preventivo desde 2009, essa pipa que vocês viram voando aí, ela era o símbolo de um congresso internacional que aconteceu lá em Roma, em janeiro de 2009. Padre Pascoal Chaves organizou justamente para refletirmos com os salesianos do mundo todo. As irmãs salesianas também estavam lá, e leigos, e mais de 300 pessoas, né, de uma centena quase de países. Então, fomos refletir lá como é que nós aproximamos sistema preventivo e direitos humanos. Aí, nós fomos ver o seguinte: o sistema preventivo ele oferece uma abordagem educativa única e inovadora para a promoção e proteção dos direitos humanos. Por quê? Porque tantas vezes nós falamos, né, do valor da pessoa humana, mas trazemos muito a visão humana e não trazemos a questão de que ela é filho de Deus, de que ela tem uma dignidade, está escrito aí, ôntica, né? Quer dizer, uma dignidade que faz parte da condição natural dela como filho, filha de Deus, tá? Então, o sistema preventivo, isso é uma dimensão muito forte para ressaltar a dignidade da pessoa humana. Outra coisa importante, entendermos o que são direitos humanos. E aqui, minha gente, talvez a gente tenha que começar a ler um pouquinho, refletir, conhecer mais, porque muitas vezes nós somos movidos pelo preconceito. Não, porque direitos humanos, né? Eu tive que outro dia discutir com meu tio lá na casa dele, porque estava tendo lá uma discussão, não lembro o que era, eu cheguei de repente lá, e ele dizia assim, não, porque essa turma dos direitos humanos agora vai tomar defesa lá do bandido, não sei o que era. E eu falei assim, bom, o que é turma dos direitos humanos? Quer dizer, os direitos humanos servem só para alguns? O que é direitos humanos? É defender bandido? Será que é isso mesmo? A mídia procura passar isso, né? Então, aconteceu um crime, eles vão entrevistar o cara dos direitos humanos para poder defender lá o criminoso. Defender não o crime, mas defender que a pessoa precisa ser tratada com dignidade, ela não deixou de ser humano. A gente briga pela dignidade do animal, o cachorrinho tem que ser tratado bem, né? E aí a pessoa humana não pode tratar de qualquer forma. Então, veja bem, direitos humanos. Aí eu perguntava para o meu tio isso, né? Eu falei, escuta, a sua empresa, o senhor trabalhou tantos anos, faliu, né? Abriu concordata lá, o senhor não está conseguindo receber, como é que a gente briga pelos seus direitos trabalhistas? O senhor está lutando aqui para ter a sua casinha, né? E não consegue algumas coisas da prefeitura. Em base a que a gente briga? Que vocês precisam da casa e essa casa tem que estar protegida, está ameaçada aqui pelo córrego que está aí do lado, né? E assim, fui mostrando, olha, direitos fundamentais, direitos humanos, não é tudo aquilo que serve para a pessoa humana, para nós termos uma vida mais digna, é o alimento, é a casa, é o direito trabalhista, é a educação, tá? Então, não podemos achar que direitos humanos é algo negativo, de forma nenhuma, né? Ele surgiu no contexto da Segunda Guerra Mundial justamente por quê? Porque achavam que podiam discriminar e Hitler podia
matar judeu porque não era da raça pura deles. Espera aí, o que é isso, né? Então, olha, direitos humanos, direitos que se referem a cada indivíduo enquanto ser humano. Não depende de raça, de religião, de língua, de proveniência geográfica, de idade, de sexo. São fundamentais, é a base, universais, valem para todos, invioláveis, nunca pode ser violado. Indisponíveis, não é que eu posso abrir mão. Né? Por que a Lei Maria da Penha diz que se a mulher foi agredida, isso chegar ao conhecimento da Justiça, do Ministério Público, mesmo que ela não queira, vai ter uma representação, porque não dá para abrir mão. O respeito pela figura feminina, né? E hoje, infelizmente, nós estamos vendo aí, cunhamos a expressão feminicídio para falar da morte de esposas, de mulheres, de companheiras, né? Olha que a importância de educar na visão dos direitos humanos, tá? E o padre Pascoal Chaves vai dizer o seguinte, que os direitos humanos também colaboram com o sistema preventivo, por quê? Porque se a gente fala sistema preventivo, vamos dizer, a educação daqueles padres, daquelas irmãs, ou daquele grupo de leigos lá, dos cooperadores, e não vão entender que o que nós fazemos é uma luta para a promoção da pessoa humana enquanto filho de Deus, enquanto cidadão. Quando nós falamos de direitos humanos, todo mundo entende, ou deveria entender, ou pode entender do que é que nós estamos falando, certo? Então, nesse caso, os direitos humanos nos dão uma visão mais ampla de que o nosso trabalho não é trabalho de padre de freira simplesmente, né? Mas é um trabalho de garantia de direitos, de promoção do ser humano, de promoção da criança, do adolescente e do jovem. Minha gente, aqui tem como que nós vamos chamar isso, né? Esse holograma aí, essa identificação desse desenho que foi feito, trazendo 9 passos que o padre Sandrini colocou como passos que nós devemos dar para aproximar sistema preventivo e direitos humanos, tá? Então, veja bem, nós vamos fazer uma passagem muito rápida sobre eles, mas depois vocês podem ter acesso também a um caderno nosso que trata desse tema, um caderno da ação social, que vai mostrar todos esses passos que estão aí e que é uma linguagem muito fácil, muito acessível, ela é feita para os nossos educadores, pessoas mais simples, inclusive, e que vão mostrar para vocês todo esse itinerário de Dom Bosco. Eu vou passar muito rapidamente aqui agora, nosso tempo vai se extinguindo, o Marcelo precisa me dizer aqui quanto tempo que ele me dá ainda para atrasar aqui a minha fala, se pode ser. Opa, já me falou aqui, ó, faltam 3 minutos, né? Então, vejam bem, eu vou passar aqui com vocês. Dom Bosco teve uma paixão, que foram os jovens pobres. Então, esse olhar atento, e ele começa com os prisioneiros, né? Essa fotografia é do Rondó da Forca, onde o padre, aquela imagem ali, é o padre Cafasso, que levava Dom Bosco, e ele viu lá os jovens que iam ser mortos. Então, ele teve um olhar pelos excluídos, ele procurou combater a marginalização, a dignidade mesmo daquele que estava preso, evitar a condenação à morte, o valor da pessoa humana e sua dignidade. Tudo isso são direitos humanos, tudo isso são as atitudes de Dom Bosco. E aqui nós vamos encontrar, né, nessa apresentação, vocês vão poder ler depois, as atitudes de Dom Bosco, que ele foi em direção aos jovens desviados, estragados pelos perigos do mundo, mas com a preocupação de que eles pudessem colaborar para melhorar a sociedade, tá? Outra característica, Dom Bosco, né, o seu método educativo e sistema preventivo, que ele foi construindo aos poucos, que são aí os elementos, né, do sistema preventivo que nos aproximam dos direitos humanos. Enfrentamento à violação através da prevenção. Não adianta eu correr atrás da criança a hora que ela está jogada na rua. Eu preciso evitar que ela vá parar na rua. Não adianta eu simplesmente tentar ajudar o que está dependente de química, eu preciso tentar evitar que ele entre para a dependência química, né, para as drogas. Tá? Então, um sentido amplo de educação,
direito ao respeito, à alegria, ao afeto, ampla defesa, que é a razão, a educação integral, inclusive religiosa. E aí, olha bem, fala-se de Dom Bosco que via a dignidade do homem, né? E ele vai procurar fazer com que eles não fossem desonestos, ganhassem a vida fácil, mas que eles pudessem ser promovidos, né? E tivessem um gosto de ser melhores. Dom Bosco que ele também vai promover a cultura, música, teatro, nós sabemos, esporte. Isso também é essencial na educação. Não é que o pobre não precisa saber o que é um teatro, o que é um cinema, o que é um filme, o que é um... Não, ele gosta também das coisas boas. E isso ajuda a formar o pensamento. Né? Eu botei que Dom Bosco já usava os primeiros aparelhos de ginástica lá na época dele. Né? Então, olha quanta coisa. Convicção, o ótimo é inimigo do bom, para dizer para nós o que é que quando a gente quer atingir a perfeição, aí depois a gente acaba perdendo aquilo que é bom. Então, nós precisamos conviver com a diversidade, olhar o estágio em que cada um se encontra. Eu tenho um ideal que é 10, mas se o menino está no 5, ou está no 4, ou está no 6, eu vou partir daí. Lembrem Bartolomeu Garelli? Não tinha primeira comunhão, não sabia ler, não frequentou a catequese, mas sabia assoviar? Opa! É a partir daqui que nós vamos, né? Do assovio, certo? Então, oportunidade para todos, acolhimento aos mais difíceis. Aqui tem uma ilustração da história, porque diz que Dom Bosco levava os bolsos cheios de fumo lá nas prisões, quando ele ia visitar, além de frutas, de pãezinhos, outras coisas. Para dizer o quê? Que a gente poderia ficar no nosso moralismo e dizer cigarro, não, o que é isso? É ruim. Mas era partir do nível deles, daquilo que, como é que Dom Bosco dizia para nós? Gostar daquilo que eles gostam, para que eles gostem daquilo que nós gostamos. Lembram disso? O bem nunca morre, né? Eu escrevi um artigo num dos boletins salesianos últimos aí sobre essa postura de Dom Bosco, da propagação do bem, né? Ele queria criar um vasto movimento em favor da vida, em favor da juventude, e todo o bem que nós fazemos, ele vai se propagando. Então, cultivar a solidariedade, certo? Cultivar a autoestima, ajudar no protagonismo. Vocês estão vendo que eu estou passando muito rápido, porque o nosso tempo já se esgotou, né? Mas depois vocês vão poder acompanhar isso com calma através da apresentação e também no nosso caderno lá do Sistema Preventivo e Direitos Humanos da Assistência da Ação Social Salesiana. Então, aí o trabalho, a profissionalização para que eles pudessem ganhar de forma digna o próprio sustento. A bondade, nós já falamos bastante, né? É o segredo para alcançar o coração. Então, o amor, o afeto, evitar a repressão, o diálogo, a tolerância, tá? A doçura como o melhor elemento da educação. E aí ele busca muitas dessas coisas em São Francisco de Sales, que tinha a tolerância religiosa, né? A liberdade e tantas outras coisas positivas. A profissionalização dos jovens, nós sabemos que essa é uma preocupação de Dom Bosco, e ele foi muito além disso, porque ele procurou, inclusive, garantir os direitos trabalhistas, né, para os seus meninos. Então, não dá para dizer que Dom Bosco não tinha a preocupação dos direitos humanos dentro dele, embora naquela época nem se falava de direitos humanos, né? Essa expressão surge depois da Segunda Guerra. Tá? Então, aí, os primeiros contratos de trabalho de Dom Bosco, ainda escrito à mão por ele. Estamos chegando ao fim, olha aqui. Escola para todos, garantir educação e uma educação de qualidade. Ele começou dando aula só no final de semana e depois passou a dar à noite, porque ele dizia que a escolarização era importante. E isso parece muito natural para nós, mas pense que só foi garantida a escola para todos com o advento da Constituição de 88, aqui no Brasil, e depois do Estatuto da Criança e do Adolescente em 90.
Até então, se tinha vaga, a criança ia para a escola. Se não tinha, paciência, ia ter que esperar. E Dom Bosco, não. Ele vai criar escolas noturnas, né, para poder assegurar a educação. Algo que hoje é tão natural nos nossos dias, mas que começa lá com Dom Bosco, numa época em que estudar era para os ricos que podiam pagar um professor para ir em casa. A formação ética, moral, tá? Eu não vou me firmar aqui, porque o tempo já foi, mas é o cuidado com a ética, né? O respeito pelo outro, a honestidade. Então, tudo isso tem que ser cultivado no coração dos nossos jovens. E aí, quando Marquês Cavour vai dizer que aqueles meninos eram canalhas, Dom Bosco vai dizer, não, eles são pobres filhos do povo. Aí o Marquês vai dizer, são vagabundos. Ele vai dizer, não, são rapazes abandonados, meninos pobres, né? O respeito para com eles que Dom Bosco tinha. E, por fim, o espírito de família, tá? Então, a defesa da promoção, da dignidade da família é essencial na missão salesiana. Nós estamos chamando a atenção das nossas obras porque nós falamos muito da importância da família, mas depois não temos um trabalho profundo de promoção, de fortalecimento da família, tá bom? Então, agora nós estamos procurando chamar as nossas obras sociais para dizer que precisamos valorizar a família, fortalecer a família, ajudar os pais a serem verdadeiros educadores. Aqui nós acrescentamos mais um passo, que é o da dimensão da fé, tá? Mas é a dimensão espiritual, tão importante, mas ficou faltando nos escritos lá do padre Sandrini, então foi acrescentado para falarmos para os nossos educadores. Mas eu encerro aqui. Marcelo, peço desculpas aí por ter estourado o meu tempo, mas acho que nós temos ainda uns minutinhos para aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, tá bom? Eu vou sair agora aqui dessa tela e assim vocês vão poder, de repente, ver um pouquinho também o padre Aguinaldo, tá bom? Padre, a gente agradece, né? Gostaríamos de ficar mais ainda, né, para poder ouvi-lo, porque é muito bom, interessante esse assunto e pertinente tanto para a nossa vocação, mas também para a nossa missão, né? Então, nós temos assim, olha, 4 perguntinhas, né, que são, assim, muito interessantes, vale a pena a gente aí gastar mais uns 10 minutinhos aí para a gente poder... Então, o Evânio, que é o coordenador provincial da província de São Paulo, né, ele faz uma pergunta assim, construir no dia a dia uma vida organizada, como o senhor citou, né, com ritmos, com leveza. Como aprender a fazer isso? E qual a regra? Tá. O tempo é o mesmo para... Conte-nos mais um pouquinho. Com certeza. Olha, é uma explanação que mereceria uma palestra sobre isso, mas vou tentar ser bem objetivo. Eu percebo que mesmo as nossas obras sociais, às vezes as escolas, alguns movimentos nossos, pastoral juvenil, como é que chama aí, grupo missionário, né? Eu percebo que quando a gente planeja, nós planejamos atividades. Eu preciso ir no mercado, eu preciso fazer não sei o quê, e não pensamos o objetivo. Por que eu preciso? Para que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Né? Eu comecei a assumir a administração lá na inspetoria, eu tinha que ir 3 vezes na semana no sacolão, com Covid e tudo, né? Agora eu estou indo 1 vez por semana, porque eu consegui botar num ritmo o pessoal da cozinha, o cozinheiro, o aproveitamento daquilo. Então, já mudou, né? Pode ser que excepcionalmente precise fazer alguma coisa, mas via de regra, então eu me organizei, eles estão se organizando e a gente vai. Então, eu preciso saber o que eu quero resolver, como eu preciso fazer, por que eu vou fazer. Às vezes a gente está fazendo a mesma coisa tanto tempo, e se a gente pensar, vai dizer assim, mas será que eu preciso fazer isso? Será que eu preciso fazer dessa forma? Então, questione, pense e, sobretudo,
procure trazer o porquê eu preciso fazer, como eu posso fazer. Posso fazer de uma forma nova, diferente? Viu, Evandro? É uma explicação muito rápida, muito sintética, né? Mas é nesse sentido, a gente conseguir ter o objetivo do que nós queremos, também dentro de casa, também na família, tá bom? Tá. A outra, um comentário que a Ângela da Lapa, ela comentou assim, né, que ela sente que é muito importante a gente atrair os jovens também para a Associação dos Salesianos Cooperadores, porque são eles também os nossos destinatários. Mas ela diz assim que existe um preconceito, porque eles chamam os jovens de irresponsáveis, que não têm maturidade, e ela discorda de tudo isso. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre. Veja bem, é aquilo que eu falei, nós precisamos nos despir dos nossos preconceitos, desse olhar negativo, que não é o olhar de Dom Bosco. O olhar de Dom Bosco é otimista. E eu dizia assim, querendo ou não querendo, nós vamos, daqui a pouco, estar com o nosso carro na garagem, a geração nova é os que estão vindo aí, né? Vamos acolhê-los como eles são, com a forma que eles trazem de fazer as coisas, né? E, devagarzinho, nós vamos perceber que eles vão conseguindo dar passos, eles vão assumindo determinadas atitudes e valores, mas eles estão de oportunidade. E nós temos que conviver, né, com o jeitão deles, porque o problema é nós queremos que eles sejam iguais a nós. Então, a nossa roupa não serve para eles, né? Então, o que é essência quando eu falo de objetivo? Né? O que eu quero? O que é importante para um jovem para fazer parte do cooperador salesiano, da cooperadora salesiana? Né? O que é essencial? Ele tem que rezar aquelas mesmas práticas de piedade que nós sempre fizemos? Ou será que pode ter uma outra? Precisa ser da forma como nós estamos acostumados a conduzir as nossas atividades? Ou podem ser outras? Né? Então, eu acho que assim é muito mais uma questão da gente compreender. E veja bem, lembra que eu falava lá no início, a gente às vezes tem que se desacomodar, né? Porque a gente acostumou a fazer sempre do mesmo jeito. Eu trago um jovem, ele vem com uma ideia nova, ele quer uma proposta, eu digo, não, mas isso, né? Vamos tentar o que ele está propondo. Vamos ver como é que a gente faz para conciliar o que nós estamos acostumados com a novidade que ele está trazendo. Se a gente não se abrir para a novidade dele, ele não vai se interessar mesmo, né? E se eu olhar para ele sempre com desconfiança, com preconceito, com negativismo, não vou, tá bom? É muito rápida a resposta, gente, mas é o tempo. Tá certo, ó. A Inês, ela é de São José dos Campos, mas ela também faz parte da província dos Salesianos Cooperadores na parte de comunicação. E ela diz assim, que hoje em dia nós temos mais um espaço para cuidarmos e ficarmos atentos à internet. Sim, é um grande desafio, né? E nesse espaço está disponível tudo o que tem de melhor e tudo o que tem de pior, tá? Aí, o que entra, Inês? Eu acho que entra, né? Eu estou entendendo que você está fazendo uma provocação também para a reflexão dos outros. Eu acho que entra algumas coisas. A nossa capacidade de ajudar o jovem a ter uma reflexão crítica, né? Por quê? Porque sai uma notícia, tem um fato que aconteceu, né? Uma catástrofe ou um ato de violência, eles absorvem aquilo, não param para pensar, a escola não ajuda a refletir sobre, a família também não. Quais as referências que ele tem para criticar ou para dizer que não está certo? É muito comum, né? Dizer assim, o fulano matou o outro lá, se vingou. Bem feito, né? Porque será que é bem feito? Será que é por aí? Será que essa é a melhor solução? Se nós não ajudarmos o jovem a pensar, nós não vamos conseguir torná-lo mais crítico. E a outra coisa, né? Eu acho que assim,
o que vai fazer, nós não temos como impedi-lo de ter acesso a determinadas informações que ele vai poder encontrar, ou certas coisas que ele vai ver pela internet e por outros meios, né, de comunicação. O que nós podemos dar para ele são valores, né? Se ele souber o valor, aquilo que são os princípios para a vida dele, ele vai conseguir dizer, não, isso serve, isso não serve. Isso me é permitido, isso não me convém, né? Como diz Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós temos que conseguir ir mostrando isso para ele, tá bom? Não é fácil, é um grande desafio, mas nós temos que achar meios. Obrigada, padre. Mais a última agora. O Evânio nos provocando mais um pouquinho. Com a pandemia, os jovens que já não eram muito engajados com a igreja se afastaram de vez. Esse retorno não será fácil. Qual deverá ser a nossa postura frente aos jovens de nossas casas que se afastaram da igreja? Ivano, essa sua pergunta me coloca também um outro questionamento. Eu estou pensando, por exemplo, que não é só a igreja. Aqueles que ficaram 5, vão ficar 6, 7, 8 meses fora da escola, eles não vão querer nem voltar para acabar esse ano, porque vão achar que o ano já está perdido. Principalmente os mais pobres, que não têm acesso a computador, tablet e outras coisas, né? E aí eles vão ficar fora da escola esse ano. Eu acho que daqueles que ficarem fora esse ano, 50% voltam ano que vem, outros 50% não volta. Então não é que eles vão falhar com a igreja, eles vão falhar com a própria educação, eles vão falhar com o convívio social. Por exemplo, já foi falado que muitos estão se acostumando a ficar trancado ali com o seu computador e com o seu videogame. Isso estou falando de uma realidade da Itália, né? Amigos que eu tenho lá que dizem assim, e agora os filhos não querem mais sair para fora, se acostumaram a ficar dentro de casa. Olha que problema que nós temos pela frente, né? Então, como é que nós vamos trazê-los de volta? Como é que nós vamos atraí-lo? Eu não tenho a fórmula, mas eu sei que, assim, se nós nos colocarmos esse questionamento de que esse é um desafio para nós, salesianos, ajudar o jovem na fé, no convívio social, ajudá-lo na busca da sua escolarização, na continuação disso, certamente nós vamos começar a encontrar caminhos. Nós vamos ter que discutir mais isso entre nós, né? Refletir juntos, trocar experiências. Nós temos falado muito isso com as nossas obras sociais, precisamos fazer isso, né? Porque talvez esse problema até já existisse, aqueles que nem frequentavam tanto. Só que nós não estávamos talvez suficientemente sensíveis quanto a isso. Agora, nós estamos percebendo que, né, vamos perdê-los ainda mais, ou vai ficar mais claro ainda para nós quantos nem estão aí com a questão da religião. É o desafio, tá bom? Padre Aguinaldo, Então, Cristina, me permite um instante. Padre Aguinaldo, eu vi gente perguntando sobre o material. A grande questão é que a sua apresentação, eu sei que não dá para enviar por WhatsApp, talvez por causa do tamanho ou coisa que vale. Então, eu já lhe mandei um WhatsApp, lembrando o meu e-mail. Se o senhor puder, tão logo termine a reunião, me enviar essa apresentação e o link do caderno da ação social, porque em seguida eu já edito a gravação desta reunião, coloco no nosso site junto com a apresentação e o link do caderno social. Tá bem? Eu vou pedir que você, se você me mandou, me manda essa mensagem. Eu só não vou conseguir fazer logo em seguida, mas eu também não vou abrir para não esquecer depois, porque eu estou fora de casa e tem uma missa daqui a pouquinho. Então eu vou sair daqui e correr para organizar a missa que eu vou fazer. Perfeito. Mas eu já mandei no seu WhatsApp. Okay? Tá, ótimo. Tá bom. E aí eu me comprometo, nem que eu chegue tarde hoje em casa, de tentar já resolver isso hoje para não esquecer e mandar as duas coisas que eu acho que é importante. Tá ótimo. Bom? E para quem está preocupado com o material, de conseguir o material, então, com certeza, a partir de amanhã, está no nosso site, o ssccbsp.org, ok?
Ótimo. Padre Aguinaldo, então a gente agradece o senhor mais uma vez, com a certeza de que teremos outras oportunidades, né, para juntos. Foi muito rica essa formação e pedimos que o senhor nos abençoe. Com certeza. Então, rezemos juntos, acompanhem esta oração. Começamos com Maria e agora nos colocamos mais uma vez sob a sua proteção. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Maria Auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Desça sobre todos vocês, as famílias de vocês, as crianças, os adolescentes, os jovens que estão próximos de vocês, em casa, na paróquia, no oratório, nos lugares que vocês frequentam. Desça sobre todos a bênção do Deus de amor e misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Peço desculpas aí se foi longo ou muito corrido, mas o esforço era de procurar transmitir o máximo possível dessa mensagem salesiana para vocês. Muito obrigado. Foi por amor que procurou por estradas e praças, por tantos lugares por onde andou. Quem já não tinha nenhuma esperança, nem alegria, e então convidou: venha comigo, vem ser meu amigo.